Bom, então a gente ficou de conversar sobre a Artemisia Gentileschi. Tem esse livro lindo que a Cristine Tedesco fez, né? A Cristine começou a trabalhar com a vida da Artemisia desde o mestrado, e depois esse é o doutorado dela, né? E esse livro, inclusive, ele foi reconhecido na Itália como, né, uma das mais sólidas biografias sobre a Artemisia Gentileschi. Esse artigo que eu mandei para vocês, né, para a gente não entrar no livro todo, é um artigo inicial em que ela faz, então, né, um apanhado da Artemisia, e aí a gente tem que destacar algumas coisas, né? Primeiro, é que não existe só ela, mas outras pintoras. Eu também vou mostrar obras dessas outras pintoras para vocês nesse período, que é chamado de período barroco, né? Pegando ali de meados do século XVI até meados do século XVII. O que não exclui haver pintoras e aprendizes de pintura já nos ateliês do Renascimento. É claro que o que nós temos aí? Nós temos o famoso silenciamento e o apagamento das mulheres. E na história da arte não é diferente, né? Quando a gente vai fazer uma lista, a gente tem uma lista de pintores homens e nunca se ouve, nunca se vê falar das pintoras mulheres. Aí alguém pode dizer, não, mas elas não pintavam tão bem quanto os homens. Se isso fosse verdade, a gente não teria tantos casos das obras dessas mulheres serem atribuídas a pintores homens. Por quê? Porque eram obras tão boas, tão bem feitas, em alguns casos até mesmo inovadoras, e elas eram, então, atribuídas a pintores e não às pintoras que as haviam pintado. No que a Artemisia se destaca em relação às outras pintoras? Vou mostrar nas obras dela. A Artemisia tem uma trajetória mais sofrida que as outras pintoras da mesma época, e ela transforma a pintura dela numa espécie de libelo contra a opressão de gênero naquele período. Tá? Então, ela tem um impacto, se a gente, né, olhar com clareza, talvez ainda mais poderoso do que uma pintora como Frida Kahlo, que é super amada nos círculos feministas, embora eu não a considere exatamente uma feminista, né? Mas que soube expressar a dor de ser mulher nas suas pinturas e transformar o próprio corpo numa obra de arte. A Artemisia, ela faz isso também, mas ela é muito clara, muito didática na sua forma de pintar, para mostrar esse lugar das mulheres e a sua opressão e a não aceitação dela em relação a isso. Uma das coisas que a Cristine Tedesco chama atenção é o fato de que ela quebra com a ideia da musa, com a ideia da mulher que se faz pintar, que inspira o artista. Ela passa a ser ela, a artista, a criadora, e não apenas a musa, e isso questiona uma estrutura de poder em relação à obra de arte e em relação à própria sociedade. O que a gente sabe da Artemisia, né? Ela era a filha de um pintor. Aliás, todas essas pintoras que a gente vai comentar, elas são filhas de pintores, né? E elas aprendem a pintar com os pais são seus professores. Geralmente, né, as crianças, quando se interessavam, eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre pintura no Renascimento. A gente tem uma ideia, né, hoje de, bom, eu quero pintar, eu vou comprar tinta, né, e vou pintar. Não é bem assim, porque não havia um lugar para comprar tinta.
as tintas precisavam ser feitas. Então, se conseguia pigmentos, pós-químicos, e se ia misturando em casa, o que faz com que cada artista tivesse praticamente uma assinatura de cor, tá? Então, a gente tinha o azul do Rafael, não é o azul do Leonardo da Vinci. O vermelho do Michelangelo não vai ser o vermelho, né, do Botticelli. Cada um desses pintores tinha uma assinatura de cor muito própria. Outras coisas que se fazia era o artista fazia a pintura principal e os detalhes, né, eram feitos pelos seus aprendizes. E aí, claro, né, elas vão aprendendo. Bom, quando a Artemisia tinha 17 anos, ela foi violentada por um dos aprendizes do pai dela. Após, né, a violência, ele faz aquele esquema de seduzi-la e dizer que ele ia casar com ela. Ela acaba meio que se sujeitando, né, porque ela tinha sido desonrada, a ficar com ele por quase um ano. E o pai dela sabe, mas também acha que ele vai casar até eles descobrirem que o cara já era casado. Aí ela e o pai entram com um processo por estupro na justiça em Bolonha, mas aquilo se arrasta e ela acaba sendo muito mais violentada novamente pela estrutura da justiça do que consegue uma punição, porque o cara sai assim, parece que com 3, 4 meses, né? Nada muito pesado para ele, e ela sai desonrada como uma mulher de costumes fáceis, bem diferente do que é hoje, gente. Nós mudamos tanto, né? Tão, né? O nosso mundo hoje é tão diferente, pois é. Então, a Artemisia, ela acaba, então, casando com outro homem que o pai dela, né, ajusta esse casamento, e a partir daí ela se mantém pintando, porque o marido não a trava nesse sentido. Ela chegou também a criar uma escola e uma espécie de pensionato apenas para mulheres, onde ela ensinava mulheres a pintar e a sobreviver pelos seus próprios meios, sem depender dos homens, né? Então, vejam, nesse sentido é que a gente destaca a Artemisia, né? Por essa pintura que é, ao mesmo tempo, muito forte em termos de demonstrar a opressão contra as mulheres, mas, ao mesmo tempo, por essa ação dela no mundo de não se deixar dobrar, não se deixar ser, depois, né, desse momento, se deixar ser levada pelos homens ou pela justiça que eles criam, tá? Eu vou falar agora um pouco a partir das pinturas, então eu vou apresentar. Eu começo, então, com as pintoras que antecederam ela, né, em ação, e que uma inserção no mercado da arte menos polêmica, né, que a da Artemisia, e ainda assim tiveram, né, as suas obras sendo atribuídas a outros. Então, a Sofonisba Angulosa, que vive de 1532 a 1625, ela morreu com 93 anos. Ela foi uma importante retratista, chegando a ser pintora oficial da corte espanhola. Ela vai para a corte espanhola como preceptora da rainha, né, que era uma pintora amadora. Então, ela vai para ensinar, né? E ela é considerada uma grande retratista de crianças e com uma abordagem muito inovadora, né, nas pinturas de crianças, como trazendo crianças brincando, jogando, etc. E ela vai ser uma das primeiras, se não a primeira artista de renome internacional na Europa, chegando a receber elogios. As 3 são italianas que eu vou falar aqui, tá?
mas ela chegou a receber elogios, inclusive, a gente acaba tendo que dizer isso, porque é os nomes reconhecidos, mas inclusive do Michelangelo, né, que achava ela extremamente talentosa. Então, esse é um autorretrato dela, pintando uma Madonna com um menino Jesus. Ela vai influenciar muitas outras artistas e artistas, né? Aqui ela pinta um pintor pintando a rainha, e esse quadro da dama com o casaco de peles, ele é considerado uma obra bem polêmica, porque ele demorou muito a que se atribuísse a ela essa pintura. Tá? Em geral, se atribuía a um outro pintor, até se conseguir revelar a autoria dela mesma para essa pintura, que, como vocês podem ver, é uma pintura cheia de detalhes e que tem uma expressão muito forte no rosto, diferente das expressões. Eu até quis colocar, né, junto com essa outra pintura aqui, porque, veja bem, né, o pintor está pintando a rainha e a rainha está com a famosa cara de paisagem, né? Mas o pintor é extremamente expressivo. De novo, né, quando a gente volta para a pintura da Dama de Arminho, ela é extremamente expressiva. E aí a gente percebe que essa é uma característica da Anguillosa, que é, né, trazer essa expressividade muito forte ao rosto dos seus retratados. Né? A gente também vê nela isso, a gente não vê essa coisa meio cara de paisagem, ela traz um sentimento muito forte na pintura dela. A outra é a Lavínia Fontana, né, que foi bastante influenciada pela Anguillosa. Uma coisa interessante, a Anguillosa teve 2 ou 3 maridos, e todos eles foram bastante no sentido de acompanhá-la, porque ela era solicitada, ela viajava, ela ia, era chamada pelas cortes para pintar, e ele acompanhava ela, né, porque a pintura dela é que meio que sustentava muito mais a casa do que o trabalho dele. Já a Lavínia, né, ela casa com o Paulo Zappi, em 1577, ela vive de 1562 a 1614, e ela teve 11 filhos, o que é um feito, ser uma profissional com 11 filhos, eu vou de bater palmas, embora quando ela morreu só 3 desses filhos, né, estivessem ainda vivos, e ela, igualmente, o marido vai ser, né, e a gente tem que falar isso, né? O marido é receptivo, o marido permite que ela continue pintando, porque se tinha esse poder na época. Se os maridos não permitissem, elas não poderiam, né? A não ser que elas abandonassem os maridos. No caso dessas 2 pintoras, os maridos, né? O Zappi chegava até ele, era ele que cuidava da casa, dos filhos, e ainda era, né, ajudava nos elementos menores das pinturas dela, que também era, né, o grande sustento da casa. Ela chegou a fazer sucesso em Roma, no fim da vida ela se muda para Roma, a convite do Papa Clemente VII, para ser pintora da corte do Papa, e chegou a retratar o Papa Paulo V. Aqui mais 2 pinturas da Lavínia, uma é, né, o ápice erótico dela, que é essa cena, né, entre um soldado e uma cortesã, né, pelas joias que a mulher usa, mesmo estando nua, né, e esses quadros que são bastante famosos, de uma família espanhola que tinha, eu não me lembro do nome dessa doença, gente, é uma doença que faz crescer pelos em profusão, tá? Essa retratada aqui é uma menina, Adelaide, se não me engano, Gonçalves, eu não lembro direito o nome, e ela está mostrando, né, uma cartinha, porque ela aprendeu a escrever, e ela está, né, mostrando a sua caligrafia, como ela é inteligente, como ela é, mesmo com aqueles pelos todos no rosto, ela é uma menina inteligente, e a Lavínia traz, né, essa delicadeza para essa pintura, de mostrar essas crianças dessa família,
né, que foi uma família que fez, na época, né, algum escândalo porque tinha essa doença. Aqui tem o pai da mesma família, né? Aí vocês imaginem isso e a ideia do lobisomem acaba, né? E uma outra pintura erótica dela. Eu peço que vocês percebam atentamente, eu vou voltar a isso, tá? Mas no desenho dos corpos femininos, que essas autoras trazem quando elas pintam o nu. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente vê os corpos femininos pintados pelos homens, ou eles são extremamente idealizados, ou eles são flácidos, né? Moles no sentido... Não estou falando nem de gordura ou não gordura, mas, assim, há uma ideia de alguma coisa que se mexe, de uma pessoa que se mexe muito pouco. Enquanto que essas pintoras, quando elas retratam o corpo feminino, elas se pretendem mais realistas e elas desenham músculos, né? Elas desenham formas muito firmes nessas mulheres, o que é uma coisa muito interessante da gente fazer a comparação. Mais adiante eu vou voltar a isso. Então, chegamos na Artemísia. Esse é o autorretrato mais famoso dela, né? Em que ela pinta a si mesma pintando. Ela é uma naturalista, né? Ela gosta dessa pintura mais próxima do real. Ela se opõe um pouco à pintura do pai dela nesse sentido, até para não confundirem, né? Porque o pai dela era bem mais idealista quando retratava as pessoas. Essa ideia, né? Essa resistência que ela se coloca como pintora, mesmo quando alguma pintura era encomendada para ela, ela era extremamente autoral. Ela não se tornava, né, simplesmente alguém que foi mandada fazer aquele trabalho e faz como foi mandado. Né? Ela tinha muita força nesse sentido. Uma coisa que eu não falei sobre a Anguillosa, né, a primeira das pintoras que eu comentei aqui, é que ela, no fim da vida, ela perde um pouco a visão, e ela é rica o suficiente para ser uma mecenas, né, de outros pintores e pintoras jovens, tá? Então, a gente vê também nisso, um ponto interessante é que essas mulheres, elas têm um enorme interesse em trazer outras mulheres para o mundo da arte, né, e ensiná-las e colocá-las dentro do mercado. A Artemísia briga bastante, inclusive com alguns dos como é que a gente chama, dos marchands, né, esses mercadores da arte da época, que ela dizia que baixavam o preço das pinturas dela por ela ser uma mulher, e que algumas vezes vendiam os quadros dela como se fosse de um homem para poder ganhar mais dinheiro, né? E ela queria o valor que a pintura dela tinha, mas pelo valor dela também como pintora, né? Ela não abria mão desse reconhecimento. Muitas das pinturas dela, como ela tem um estilo semelhante, né, essa coisa da luz e da sombra, que é muito forte no barroco e que conecta muito com a pintura do Caravaggio, que é o grande pintor, né, italiano desse período, muitas obras dela acabam até sendo atribuídas ao Caravaggio. Bom, aqui nós temos, eu coloquei essas duas pinturas por dois motivos, né? Susana e os Anciões, que é essa mulher nua, né, recebendo uma proposta indecorosa dos velhos, é uma pintura que ela fez com 17 anos, e a gente já vê aqui, né, uma obra-prima, no sentido de que é um troço espetacular, feito por uma menina de 17 anos, né? Então, assim, é uma pintura de uma sagacidade, de uma concepção, de uma beleza e, ao mesmo tempo, de um tormento, e a gente começa a perceber que ela vai trazer para a pintura dela muito dessa biografia dela, né? E ela pinta essa figura que é das
das histórias italianas, né? Mas ela está, obviamente, retratando o próprio julgamento, né? Em que ela se viu convertida de acusadora a ré. Tá? Então, ela coloca a Susana desnudada, tendo a sua dignidade sendo, né, exposta para todos, e os homens mais velhos, que deveriam protegê-la, cuidar dela, eles, pelo contrário, né, eles a aliciam e tentam, né, fazer propostas indecorosas, não seduzi-la, porque a gente vê pelo rosto dela que ela está odiando isso, né, e que tem uma repulsa absoluta, não apenas pelos dois homens aos quais ela está, né, apontando as mãos, mas para a própria situação, né, já que uma mão está levemente voltada para frente. Eu acho uma pintura absolutamente sensacional. E o outro é que ela traz essa outra pintura, Ló e suas filhas. Primeiro porque ela vai gostar muito de trazer temas bíblicos, né? E ao trazer esses temas bíblicos, ela tenta se fixar em mulheres que têm uma agência na história bíblica. Veja que aqui, de novo, nós temos esse ativismo da Artemísia, né? Ela está dizendo, olha, a Bíblia, que é o que subjaz as ações de todo mundo, e é onde todo mundo tem que se fiar, é cheia de mulheres fortes, mulheres que agem, mulheres que, né, se colocam à frente das situações. Ló e suas filhas uma história pouco retratada, né? Mas, veja bem, se vocês recordam, Ló é o sobrinho de Abraão, que mora em Sodoma. Ele mora em Sodoma e os anjos visitam a cidade para ver se conseguem salvar alguém, né? Porque eles negociaram com o Abraão de salvar um número X de justos na cidade para não destruí-la, porque os anjos aparecem primeiro para Abraão e dizem que vão destruir as cidades, né? E aí o Abraão negocia com eles e eles não conseguem achar 5 justos. Apenas o Ló e a sua família, né? Ou seja, um justo, porque o homem conta, né? A mulher não. E eles chegam na cidade e chamam a atenção dos habitantes da cidade, que correm atrás dos anjos, e os anjos acabam tendo que se refugiar na casa do Ló. E na casa, o Ló chega a sair e perguntar o que eles querem, e eles dizem que querem os anjos, né? Querem os homens que chegaram, os estrangeiros. E aí ele chega a dizer que entrega as suas filhas que são virgens, e os outros dizem, não, nós queremos os homens. E aí os anjos ficam na pistola e dizem para o Ló pegar a mulher e as filhas e ir embora, que eles vão fazer descer fogo no céu. Bom, resumo da história. O Guto conta isso de forma muito engraçada. Bom, a gente sabe que quando eles estão fugindo, a esposa do Ló fica um pouco para trás e eles foram avisados que não olhassem para trás, né? Mas ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Bom, o fato é que a região fica bastante despovoada e as duas filhas acabam não tendo onde se refugiar, e elas embebedam o pai, como dá para ver pelo odre, que uma das filhas está segurando, a outra está cortando o pão, e elas seduzem o pai para poderem ter filhos, né? E o pai também parece bastante conveniente para ele, porque ele já está puxando o vestido de uma das filhas. E a Artemísia traz isso, né, tanto para mostrar o fato de que os homens são pouco morais, como o fato de que as mulheres não se dobram, né, sempre às vontades dos homens, né? Ela coloca essas mulheres como duas mulheres fortes. E a gente vê, né, pela sombra e pela troca de sombra e de luz no rosto das duas mulheres, né? Enquanto o homem, ele vai ter cores bem mais terrosas, né? E a terra, no caso, essa estrutura social que cerca todo o entorno delas. Aqui, então, a minha favorita dela, né? E eu coloquei ao lado da Vênus do Botticelli.
tá? Justamente para a gente fazer aquela comparação do corpo que eu havia comentado com vocês. A gente olha a Vênus do Botticelli e percebe esse corpo altamente idealizado, né, de seios pequenos, de braços finos, de ombros caídos, de coxas roliças, né, enquanto que na pintura da Artemísia, a gente tem uma mulher de braços muito fortes, de ombros largos, e em nenhum momento há nela essa pouca expressividade, muito pelo contrário. A Artemísia usa sua pintura também como vingança, tá? Então, um dos temas mais recorrentes na pintura dela vai ser justamente Judite, né, a personagem bíblica, decapitando o Holofernes. E o que ela faz? Né? Ela coloca o seu rosto na Judite e coloca o rosto do seu estuprador no Holofernes. E assim ela consegue cortar a cabeça dele milhares de vezes. Palmas para ela. É uma pintura que eu acho fortíssima, maravilhosa, né? Esse sangue escorrendo pela cama, a força com que ela segura a cabeça e a espada, a ajuda da criada, né, que ele tenta parar, mas que está mantendo ele firme enquanto ela corta a cabeça dele. Então, ela traz de novo essa figura da mulher forte, que toma a frente da situação, né, e que consegue combater, né, o poder desses homens. Aqui, de novo, nós temos mais um quadro dela, né? Não aparece bem aqui embaixo, tá, então, a cabeça do Holofernes. De novo, nós temos a Judite, aqui ela não se retrata, mas é interessante porque ela retrata, na verdade, um casal de amantes, né? A gente percebe aqui que a criada, apesar dos seios, tem um rosto bastante masculino, né? Então, há dúvidas de que eram duas mulheres, ou um homem e uma mulher, que ela está retratando aqui, ou uma mulher com traços um pouco mais masculinos, mas retratada como mulher, retratada como um casal, né, de amantes, carregando, então, o Holofernes. Mas todas as pinturas dela são muito, muito interessantes. Há uma galeria, né, que vocês vão encontrar em vários sites e lugares. Ela é maravilhosa, né, Ana? Ela é uma coisa... Eu confesso que desde que eu descobri a Artemísia, e foi numa comunicação da Christine no Mampu, eu fiquei verdadeiramente estupefata com a pintura dela. Para quem não sabe, eu não sou professora de História da Arte, não é minha especialização, embora eu dê essa disciplina e goste tremendamente. Eu já dei lá no curso, e o pessoal gostou bastante, inclusive, tinham até pedido que eu oferecesse essa disciplina para os semestres antes como é que a gente chama? Dos estágios, né? Pela quantidade de ideias que era possível tirar a partir das obras de arte. A minha paixão por isso vem ainda de adolescência, porque na minha escola tinha uma biblioteca que infelizmente queimou, e que tinha uma coleção de pinturas dos melhores museus do mundo, né? E na época eu tinha um alter ego que hoje é uma personagem de contos meus, que era... cada criança sonha com uma coisa, né? Eu sonhava em ser ladra internacional de obras de arte, tá? Então, eu estudava as obras de arte para saber quanto é que elas valiam no mercado. E passava horas em cima daquelas pinturas, assim. E ainda sou muito apaixonada
Então, muita coisa eu fui aprendendo ali de forma quase autodidata, né? De ficar lendo aqueles textos dos museus sobre as pinturas, né? E havia um outro desses livros que era sobre mulheres e as que eram como tinham sido retratadas e como elas algumas vezes, né, também eram pintoras, assim. Embora a Artemisia não tivesse ali, tinha outras. E dessa época foi que eu me apaixonei. E né, tem essa conexão com cores e com, né, e com desenhos e com planejamentos e outros elementos. Assim. Eu sou do tipo que, dependendo do museu que eu vou, eu choro, eu preciso ir 2 vezes, porque na primeira vez, e eu não choro por qualquer coisa, né? Mas já me aconteceu de ter que ir 2 vezes num lugar, porque a primeira vez que eu vou, eu fico tão emotiva em relação à obra de arte que eu choro e aí não consigo ver nada. Não um desespero. Aí eu tenho que voltar de novo para ver aquilo mais calma. Eu acho que vai ser isso, provavelmente o dia que eu ver uma obra da Artemisia, né, de verdade na minha frente, pela paixão que eu peguei por essa pintura.